Olá, colegas. Meu nome é Germano Brandão, sou professor de Ortopedia Funcional dos Maxilares e sou aluno da Universidade de Guarulhos no curso de mestrado profissionalizante em ortodontia. Hoje venho falar para vocês sobre um aparelho muito usado na ortopedia funcional chamado modelador elástico de Binler. Especificamente falaremos hoje sobre o Binler A ou Binler Standard. Falaremos um pouquinho sobre o princípio de funcionamento desse aparelho e os princípios básicos de ativação do mesmo. Vamos lá? Para um melhor entendimento, é bom lembrarmos que Binler nos propôs diversos tipos de aparelho. No entanto, são 3 os tipos mais conhecidos. Nós temos o Binler A ou Standard, que é para tratamento de classe 2, divisão primeira. Nós temos também o Binler B para classe 2, divisão segunda, também chamado de Binler Deck Bis. E temos finalmente o Binler C, que é o aparelho funcional para classe 3. Iremos falar especificamente do Binler A. Dá para notar na figura que ele é um aparelho composto essencialmente por fios e com pouco acrílico. Por ser constituído em grande parte por fios, este aparelho apresenta uma característica bastante diferenciada, que é a elasticidade. Ele é um aparelho extremamente elástico, por isso também é chamado de modelador elástico. Então vamos ver como ele funciona na boca. Primeiro vamos falar sobre o conceito de postura mandibular. A nossa mandíbula tem uma determinada postura que é ditada pelo sistema neuromuscular. É considerado como um reflexo, é um reflexo postural. O aparelho de Binler, quando instalado, ele muda esse reflexo, muda a referência postural do paciente, provocando uma busca a uma nova posição, criando uma nova referência através do sistema neuromuscular. O sistema nervoso vai enviar ordens para que determinados músculos contraiam um pouco mais ou um pouco menos para achar aquela posição que seja a menos desconfortável possível diante do desconforto que o aparelho produz. Como o aparelho não é utilizado 24 horas por dia, o novo reflexo postural que vai se impondo, ele não é imediato. O sistema dificilmente apaga o reflexo antigo. Sendo assim, quando o paciente coloca o aparelho, ele vai estar em constante busca de uma posição mais cômoda. Essa busca gera uma movimentação muito intensa que ativa o que nós chamamos de diagonal motora. O que é essa diagonal motora? Neste movimento de uma busca para uma posição mais confortável, o aparelho sofre deformações e essas deformações vão estimulando tanto o arco superior quanto o arco inferior. O arco superior é estimulado através das aletas de acrílico e o arco inferior é estimulado através dos arcos dorsais que tocam a parte lingual dos dentes inferiores, cumprindo assim um papel de matriz funcional durante esses movimentos que vão estimulando o crescimento adequado das estruturas. Para fazer a ativação do modelador elástico de Binler, nós precisamos basicamente de 2, 3 alicates, dependendo da preferência de cada profissional. Normalmente, desses 3 alicates, os que mais são usados são o 139, que tem uma base cônica e a outra piramidal, e o alicate apelidado de Binlão,
que é o alicate meia cana estriado. As ativações do Bingler, elas podem ser em paralelo ou em divergência. Quando fazemos a ativação em divergência, nós usamos colocar o 139 com a base piramidal dentro da mola que nós chamamos de cofã e daremos uma pequena pressão para que ela abra em V, no sentido de V. Aí o que vai acontecer? Esse aparelho vai abrir um pouquinho mais na frente do que atrás. Se necessitarmos de fazer uma abertura em paralelo, nós faremos o mesmo procedimento, só que ao mesmo tempo ou logo em seguida nós deveremos abrir um pouquinho a angulação da perna da mola cofã, dessa maneira. Então, a gente compensa, nós vamos compensar a abertura em V, onde abre só na frente, e vamos abrir um pouquinho atrás também. Então, com isso, o aparelho inicialmente abriu mais na frente e depois houve uma compensação na parte posterior. E o resultado final vai ser um aparelho um pouquinho mais aberto. Outro tipo de ativação muitas vezes necessária é a ativação no sentido antero-posterior, onde existe a possibilidade e a necessidade de se mudar a postura da mandíbula um pouquinho mais para a anterior. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pode colocar o bilão, o alicate estriado na curva posterior do arco dorsal e faremos uma leve tração no sentido de rotação. Dentro de um certo limite, a gente pode, só com esse movimento, levar um pouquinho a mandíbula adiante. É necessário que se faça o mesmo tanto de um lado e o mesmo tanto do outro. Um pequeno movimento de torção, então essa curva ela vai migrar um pouquinho para frente e nós teremos como resultado um posicionamento da mandíbula mais para anterior. Basicamente, são esses dois tipos de ativações que são as mais comuns e necessárias no aparelho de Bingler. Eventualmente, também necessitamos de folgar um pouquinho o arco vestibular. Neste caso, a gente coloca o alicate meia cana estriado na curva posterior do arco vestibular e abrimos um pouquinho, levantamos um pouquinho a parte anterior do arco, levantamos um pouquinho e mudamos a posição do alicate para a parte mais inferior da curva e apertamos um pouquinho e voltamos esse movimento. Mesma coisa do lado de cá, mais inferior, volta o movimento. Então essa curva, o que vai acontecer? Essa curva ela vai migrar um pouquinho para frente. E todas as vezes que nós fazemos qualquer tipo de ajuste, a gente tem que dar uma ajustadinha no formato final da curva. Então, para isso a gente usa muitas vezes o 139 e às vezes também esse própria pontinha do meia cana para que a gente volte a deixar o arco com um paralelismo adequado para que ele funcione corretamente. Normalmente, essas ativações acabam causando uma pequena deformação nessas dobras. Isso é natural com o uso do aparelho, então cada vez mais o aparelho vai ficando um pouquinho, com seu layout um pouquinho alterado, até o final da vida útil dele. Tá? Então essas são os três principais tipos de ativação
que a gente vai fazer no aparelho de Bingler. Lembrando que ainda tem diversos tipos de ativações em diversos componentes do aparelho. Também podemos trabalhar um pouquinho na gravata, se for necessário. A gente pode lingualizar um pouquinho a gravata, mas isso pode ser feito tanto com alicate como com a ponta do dedo. Então são pequenos movimentos sutis que fazemos sempre acompanhando, olhando na boca, para que ele fique sempre muito bem adaptadinho. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e esperem os próximos vídeos. Até lá!